Bom, continuando aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre a World Wide Web, ou www que a gente conhece, né? Que é a aplicação, principal aplicação da internet, a aplicação que definiu a internet, né? Para entender o www, é só a gente entender um pouquinho de como é que foi a evolução das comunicações, né? Se a gente lembrar, a primeira grande revolução foi o telefone, né? Quando lá o Graham Bell lá inventou o telefone, então através de uma linha, um fio de cobre, eu conseguia fazer com que duas pessoas conseguissem conversar, né? Então esse foi o primeiro mecanismo de telecomunicação que teve. Em seguida, teve a invenção do rádio, perdão, a invenção do rádio que foi onde que trouxe a telecomunicação para as massas, né? Então o rádio ele se popularizou bastante, né? E ele trouxe, vamos dizer assim, como grande avanço, que é o primeiro mecanismo de transmissão sem fio, né? Então você transmitia o seu sinal pelo ar, né? Então essa foi a grande evolução aí do rádio e ele atingia uma grande área, né? Então, às vezes uma estação de rádio podia, até hoje existe, né? Ela tem uma abrangência às vezes de uma cidade inteira, né? Ou dependendo do mecanismo, você pode ter essa retransmissão e atingir várias cidades. A evolução seguinte é a TV, né? Onde além do áudio a gente passou aqui a ter a imagem. Então esse aqui é um exemplo da primeira TV. Aí teve a segunda evolução que foi a TV em cores, né? E agora a gente está tendo, vamos dizer assim, uma terceira evolução da TV que é a TV digital, onde além do som você também agregou a imagem naquela transmissão sem fio. E acho que a quarta, vamos dizer assim, grande evolução das telecomunicações é a World Wide Web, tá certo? Que é quando você acessa uma página, né? Então aqui eu tenho um exemplo, uma foto do Netscape Navigator, que foi um primeiro navegador da web popular. Aqui a gente tem nessa foto aqui, acho que ele está tentando acessar o site do Yahoo atual, relativamente atual. E o grande avanço assim da web em relação, por exemplo, ao rádio e à TV, é que foi a primeira vez que a gente teve ali a questão do conteúdo sob demanda. Então, por exemplo, se você tem lá a TV e você está interessado em assistir um determinado programa, você tem que esperar aquele horário para poder assistir aquele programa. Então, olha, eu quero assistir um filme que vai passar na televisão e o filme vai passar na segunda-feira às 10 horas da noite, eu tenho que aguardar até a segunda-feira às 10 horas da noite para poder acessar aquele conteúdo. A web, por sua vez, ela não tem essa limitação. Se eu preciso daquele conteúdo, eu acesso agora. Então, se eu quero ver um vídeo, que está lá no YouTube, eu acesso nesse exato momento e começo a assistir aquele vídeo direto, né? Aí eu quero saber da notícia, eu consigo acessar ela direto. Aí eu acho que esse foi o grande avanço da web. É claro que junto com esse avanço tem outros avanços, né? Mas a gente tem a capacidade de indexar esse conteúdo para poder pesquisar isso de forma rápida, né? Que foi um Google. E existem uma série de outras coisas, mas eu acho que o principal é isso, da web é o conteúdo sobre a demanda que foi um grande diferencial aí nessa evolução, né? Então, a web, para funcionar, ela é baseada no protocolo HTTP, né? Que é o Hypertext Transfer Protocol. Ele é um protocolo bem simples, ele trabalha na arquitetura cliente-servidor, e a ideia é que você tem um cliente HTTP, que ele faz uma requisição HTTP, né? Então o cliente faz uma requisição, o servidor analisa, processa essa requisição e apresenta uma resposta dentro do protocolo HTTP. E essa requisição e essa resposta é como se fosse um formuláriozinho, uma coisa nesse sentido.
A requisição ela tem mais ou menos um padrão e a resposta também segue o mesmo padrão, tá certo? E o servidor ele pode atender vários clientes. Então o servidor recebe uma requisição de um cliente, responde, recebe de outro cliente, responde, né? E é assim, essa que é a base do protocolo HTTP. Ele é bem simples e é simplesmente pergunta e resposta, tá certo? E a partir do momento que você obteve a resposta, vamos dizer assim, terminou aquele processo, né? Ele não tem, vamos dizer assim, uma continuação, né? Então, existem alguns softwares que trabalham com o protocolo HTTP. Então, os softwares tem do lado cliente, né, os principais, são os navegadores web. Então aqui eu coloquei aqui citando alguns dos principais softwares. A gente tem o Google Chrome, né, que é um navegador que é produzido pelo Google. Tem o Apple Safari, que é o navegador que geralmente vem no macOS e está embutido nos tablets e nos celulares da Apple. Existe o Mozilla Firefox, né, que é um outro navegador que é bastante popular. Ele tem para várias plataformas, no Windows, no Linux, e no próprio Macintosh. E existe o Internet Explorer da Microsoft, né, que é exclusivo aí do Windows e dos tablets hoje com Windows, né, que é produzido pela Microsoft. Se vocês perceberem, esses navegadores eles sempre estão, vamos dizer assim, hoje esses são os quatro principais, mas sempre existiu aí uma disputa muito grande entre esses navegadores, né? Por exemplo, o Mozilla Firefox, ele na verdade ele é herdeiro do Netscape Navigator, que era o navegador original, vamos dizer assim, o primeiro navegador popular. Esse Netscape Navigator, ele travou uma batalha, assim, houve uma briga muito grande com o Internet Explorer, porque a Microsoft, na verdade, perdeu uma inovação com o Netscape Navigator, mas ela correu atrás com o Internet Explorer e ela venceu o Netscape Navigator na época, né? Isso mais ou menos em 98, quando que teve essa disputa muito grande. Aí a Netscape vendeu isso, transformou isso numa fundação que veio a Mozilla e aos poucos ela foi retomando, né? E por fim, depois o Google e a Apple entraram nessa briga e hoje que a gente vê uma disputa muito grande para ver qual que é o melhor browser, né? Então eles evoluíram bastante, tá? Hoje você pega os browsers, eles são muito rápidos, tem uma série de recursos, né? De forma que é questão praticamente de gosto de escolher entre um e outro. Então, o cliente a gente geralmente conhece, porque é o que a gente usa. Mas do outro lado, a gente tem um servidor, né, que é também um software que implementa o protocolo HTTP, mas a parte do servidor. Ele é o que recebe as requisições, analisa e processa essas requisições, tá certo? Então, existem dois servidores que são bastante populares no mundo, mas existem mais, mas esses são os dois mais populares. Eu acredito que o mais popular é o Apache HTTP Server, né? Que é da Fundação Apache. Esse aqui é um servidor gratuito de código-fonte aberto, né? Que praticamente, eu acho que se brincar, uns 70% da web deve rodar em cima desse servidor. O pessoal gosta bastante. E o outro, que é um servidor da Microsoft, que é o IIS, ou Internet Information Services. Esse IIS ele faz parte do Windows Server, então você não compra o IIS separado. Geralmente você, para poder conseguir acessar, para você instalar o IIS, você tem que comprar, na verdade, uma licença do Windows Server. Ele é uma parte do Windows Server, né? Mais para frente nós vamos fazer um estudo de caso e nós vamos ver como que funciona a configuração para a gente poder colocar o IIS funcionando. Um outro conceito que é importante é o conceito de URL, que seria Uniform Resource Locator, ou seria, por exemplo, um localizador de objetos ou recursos
o uniforme seria padronizado, uma boa tradução, isso daí. Então, toda URL, ela tem três elementos. O primeiro é o protocolo de comunicação, tá certo? O segundo é um endereço, geralmente esse endereço pode ser um endereço, a gente vai falar um pouquinho para frente dos endereços, ou IP ou um domínio, tá certo? Mas esse endereço ele identifica uma máquina, um computador que esse computador ele é responsável por atender um caminho para aquele computador. E o caminho do recurso seria, vamos dizer assim, onde que esse recurso vai estar em relação ao host, né? Isso vai ser, por exemplo, se você está acessando uma página da web, onde que naquele servidor que vai estar guardada aquela página, né? Então esse é o caminho do recurso. Então uma URL, ela geralmente é o que você coloca lá quando você digita o endereço de um site em um navegador. O endereço realmente que você monta quando você digita, às vezes o que a maioria das vezes a gente só digita um pedaço do que seria a máquina, mas o endereço completo ele tem assim, ele tem, você primeiro definiu qual que é o protocolo, aí você coloca dois pontos, né, o sinal de dois pontos que está aqui, barra barra, o endereço da máquina, aí barra, e aqui em seguida vai ter o caminho do recurso, só que esse caminho ele pode ter, vamos dizer assim, pastas e subpastas, e isso é separado por barras, né? Então, basicamente é isso que tem uma URL. E a gente usa isso para obter, vamos dizer assim, os recursos, né, as páginas da web. Então, só para vocês terem uma noção, entender bem isso daí, o que quer dizer, por exemplo, eu tenho lá uma página, a página da EAD do IFTM. Então, primeiro, se você for olhar, quando você entra na página do IFTM, às vezes você põe lá iftm.edu.br, nem põe o www, né? Mas ele completa isso para você. Se você entrar dentro da página do IFTM, vai ser isso daqui, ó, iftm.edu.br/ead/index.php, né? E com HTTP antes. Quando você entra na página, é isso que geralmente aparece lá no topo do navegador. Às vezes ele oculta isso aqui para gente, ou oculta um pedaço, mas essa é a URL do, da minha página da EAD. Então, o HTTP, como a gente já falou, é o protocolo HTTP. Então, nós vamos usar o web, é o World Wide Web. Vamos usar o protocolo HTTP para poder acessar esse recurso. Então, é o primeiro elemento da URL. Então, eu tenho aqui o dois pontos, barra, barra, www.iftm.edu.br, tudo isso daqui, entre a segunda barra aqui e a próxima barra, corresponde o que? A máquina. Então, existe um serviço que isso daqui tudo, na verdade, vai se transformar no endereço de um computador, de um servidor que está hospedado, por exemplo, lá na reitoria lá do IFTM, né? Então, dentro desse servidor, vai ter lá dentro todo o conteúdo de páginas do IFTM. E o que acontece? Aqui, no terceiro elemento, a página da EAD, ou seja, ela está dentro assim, barra EAD barra index.php. O que vai acontecer? Lá dentro daquele servidor vai ter uma pasta, tá certo? Que é a pasta onde vai ter todo o conteúdo do site. Dentro dessa pasta do conteúdo do site vai ter uma outra pasta chamada EAD. E dentro da pasta EAD eu vou ter um arquivo chamado index.php. Ou seja, esse é o caminho do meu elemento, tá certo? Então, isso daqui forma os três elementos da URL. Eu tenho um protocolo, eu tenho a máquina e eu tenho um caminho do meu objeto que eu quero obter. Então, quando eu digito isso aqui lá no site, o que acontece é que no meu navegador aparece lá para mim o site da página de EAD do IFTM. Bom, voltando então, quando eu faço aquilo lá, eu tenho uma requisição e o servidor analisa aquilo e me dá uma resposta. Qual que vai ser a resposta? A página
da EAD, tá certo? Então, solicitei a página do EAD, ele vai lá e me dá uma resposta. Então, como que funciona essa requisição e como que funciona essa resposta? A requisição HTTP, ela é definida através de dois documentos. Um que é o RFC 1945 e o outro é o RFC 2616. RFC vem do inglês Request for Comments, ou seria uma solicitação de comentários. A ideia é que alguém, quando está tentando criar um protocolo, é que esse protocolo seja público, que várias, vamos dizer assim, várias entidades tenham acessos a esses protocolos. Então, no começo da internet, o pessoal criava esse documento, esse Request for Comments, é como se fosse uma audiência pública, mas uma audiência pública na web, né, que, vamos dizer assim, define como que é feita a comunicação daquele protocolo específico. No caso do protocolo HTTP, está nesses dois RFCs. O RFC 1945 corresponde ao protocolo 1.0 e o 2616 ao protocolo, a evolução, né, ou a versão 1.1 do protocolo HTTP. No caso, esses protocolos, né, quando ele abre esse documento, qualquer pessoa pode ir lá e dar sua opinião. Então existe uma discussão e no final esse documento gera um documento final que consiste na especificação de como é que é feita essa requisição HTTP. E essa requisição, na verdade, é uma mensagem de texto, tá certo? Você manda uma mensagem, vamos dizer assim, com um monte de texto e ele vai retornar uma outra mensagem de texto. Só que essa mensagem ela é estruturada, parecendo de uma forma bem parecida com o que é uma linguagem de programação. E o que acontece? Só que bem mais simples do que uma linguagem de programação que vocês estão trabalhando aí, por exemplo, vocês já devem ter programado aí em C, em outras linguagens, talvez o Java, né? E o que acontece? Quando eu vou fazer uma requisição, cada requisição está associada aí a um método. Esse método determina o vamos dizer assim, a função principal dessa requisição. O método mais comum é o método GET. A gente vai ver o exemplo mais para frente, vocês vão entender bem o que é isso daí. O método GET é o seguinte, quando eu faço uma requisição que eu uso o método GET, é que eu quero obter um objeto. Então, por exemplo, se eu quero acessar a página da EAD, eu vou usar o método GET para ele me retornar o quê? A página da EAD. Então, ela vai retornar essa página, né? Ou então, por exemplo, se eu estou tentando acessar uma figura, o GET vai obter aquela figura e assim por diante. O próprio nome está falando isso. O GET em inglês seria obter, get, pegar, né? Então, eu vou obter um objeto. Existe uma outra opção, que é um outro método também é utilizado, que é o método head. Head seria cabeça ou cabeçalho, né? Na verdade, é o resumo de cabeçalho. Toda requisição, a gente vai ver para frente, HTTP, ela tem um cabeçalho. Então, o head ele seria semelhante ao get, só que ao invés de obter o objeto, porque geralmente quando eu uso o método get, eu obtenho primeiro um cabeçalho e na sequência o objeto. O head eu vou obter só o cabeçalho, né? E o post seria o seguinte, eu vou obter um resultado, mas eu vou ter que antes enviar uma informação. Então, nesse caso, eu uso o método post. Nesse caso, o que acontece? Eu vou obter um objeto, mas antes eu vou enviar uma informação. Então, exemplo de onde que eu posso usar esse método post. Você pega um site de comércio eletrônico. Então, eu quero saber lá, eu procuro pesquisando um produto específico lá e eu quero saber informações sobre esse produto. Por exemplo, estou querendo comprar um telefone novo, um telefone celular novo. Então eu coloco lá, por exemplo, o nome do modelo do telefone lá num campo e clico no botão. Quando eu clico nesse botão, o navegador geralmente ele envia um método post e nesse post ele envia junto uma informação. Que informação? O que eu digitei lá no campo de pesquisa do celular. O que acontece? O servidor recebe essa requisição, pega essa informação do nome do telefone celular e geralmente retorna uma resposta que provavelmente é a página com a descrição
daquele aparelho específico e o preço dele, tá certo? Então, esse post ele é a base do que a gente chama de web dinâmica, né? Que é onde eu consigo enviar lá uma informação e gerar uma página dinamicamente, um objeto dinâmico, tá certo? Vocês vão usar bastante o método post, se eu não me engano, vocês têm uma disciplina de programação para a internet. Aí vocês vão entender bem como que funciona o método post, porque a programação para a internet é toda baseada nesse método, né? Então, tem esses três métodos principais. São os únicos que tem no protocolo HTTP? Não, se eu não me engano, são uns 9 ou 10 métodos. Mas esses são os que a gente geralmente interessa saber e são os que realmente a gente usa, né? Então, uma requisição HTTP, como eu falei para vocês, ele é um texto, ele tem uma estrutura. Igual, por exemplo, quando você vai programar alguma coisa, existe uma estrutura que você faz para, por exemplo, fazer por exemplo, o if, né, a estrutura de decisão. Existe uma estrutura no if e no C. Essa estrutura existe uma sequência. Você primeiro coloca lá o if, abre um parênteses, coloca uma operação que realiza alguma operação lógica, né, um teste lógico, que o resultado seja verdadeiro ou falso, fecha parênteses, abre uma chave, coloca o código que você quer no if, fecha a chave. Então, essa seria a estrutura do if. A requisição HTTP, ela também tem uma estrutura. E a estrutura dela é bem simples. Isso aqui é interessante, é a única que a gente vai ver, o único protocolo que a gente vai ver em detalhes. Então, eu estou mostrando todos os detalhes do requisição HTTP. Então, primeiro, é o seguinte, ele é um texto puro. A requisição HTTP é um texto. A gente consegue fazer isso até manualmente. Então, primeiro, eu vou colocar o método de requisição que eu quero. Aí, esse método são daqueles métodos que eu falei lá atrás, o get, o head, o post. Então, o método, eu vou escrever aqui. Se eu quero obter um objeto, eu simplesmente digito get, tudo maiúsculo, get. SP seria um espaço, tá certo? Então, coloco o espaço. Aí aqui vai o URL, mas na verdade esse da URL aqui, o que a gente vai é só a URL final, que é o caminho do meu objeto. É aquela terceira parte da URL. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Seria isso aqui, ó. O EAD/index é o caminho do meu objeto que eu quero obter do servidor. Porque quando eu trabalho com protocolo HTTP, a requisição, a conexão é feita antes. Então, eu já tenho um protocolo definido e a máquina. Eu só preciso do caminho do meu objeto. Aí eu aperto o espaço, aí tem a versão HTTP, isso aqui é uma string padronizada, é um texto, geralmente é HTTP barra 1.0, uma coisa assim. E esse CR/LF, isso aqui é um enter, tá certo? CR seria de carry de return, que seria retorno de carro, e o LF seria new line, uma coisa assim. É como se eu tivesse dado um enter. Então, isso, quando eu pego um texto e escrevo a primeira linha, get, espaço, ead/index.php, espaço, http 1.0, enter, isso terminou a linha de requisição. Depois disso aqui, da linha de requisição, eu tenho um cabeçalho, que esse cabeçalho ele é opcional. Mas esse cabeçalho ele é um conjunto de pares valores, campos valores. Então, eu vou ter um monte de campos, valores que eu posso colocar. Então, por exemplo, isso aqui é opcional, isso varia. Costuma-se, por exemplo, colocar um campo que é tipo assim, o nome do browser, dois pontos, e o valor. Tipo assim, browser, dois pontos, Mozilla Firefox, né? E às vezes manda versão. Então você às vezes pode passar um monte de campos com valores opcionais. E esses campos e valores, eles são separados cada um por um enter. Então cada linha eu coloco um campo, dois pontos, um valor. Da mesma forma, vocês vão ver que lá que a resposta ele vai retornar um monte de campo valor. Para indicar o fim do cabeçalho, existe uma linha em branco. Por isso que tem esse CRLF. Quando eu coloco essa linha em branco, depois eu posso ter o corpo da mensagem. Nesse corpo, ele geralmente não é utilizado, é só usado geralmente na requisição quando eu vou fazer algum método post. Aí ele inclui aqui no corpo da mensagem, por exemplo, aquele texto lá do celular.
Mas geralmente na requisição o corpo é bem curto ou às vezes nem existe, também é opcional. Como resposta, o servidor... Ah, desculpa, um pouquinho antes, né? Então aqui eu tenho um exemplo de requisição HTTP. Ó, o que vai acontecer? Por exemplo, vamos supor que eu esteja acessando um site qualquer. Lá, e eu estou fazendo um método post, ou seja, estou fazendo uma requisição post. Então, tá aqui, ó, método post. Espaço, tem um espaço. Aí tem uma URL, aí tem lá o endereço do caminho. Ele pôs aqui barra index.html, mas isso aqui vai depender do servidor. Espaço, espaço. A versão HTTP barra 1.0, ou então HTTP barra 1.1, tá certo? Pula a linha, apertou um Enter, tá certo? Então, essa primeira linha em laranja corresponde à linha inicial da requisição. Aí vem aqui a série de campos e valores. Aí, por exemplo, tem um campo accept, dois pontos, text HTML. Que eu estou falando para o servidor, olha, eu estou esperando um texto com ou um arquivo HTML. Aí tem um outro campo, ó, eu só quero saber se foi modificado desde uma data. Ou seja, se não for, se ele não foi modificado, esse aqui é um recurso que a gente vai ver para frente, se ele não foi modificado até tal data, eu já tenho o arquivo, eu quero ignorar isso, essa requisição. Que tipo de conteúdo? Qual que é o tamanho que eu estou esperando de conteúdo? Ah, desculpa, aí vai ter aqui o tamanho do conteúdo. Então, todos, a maioria são campos opcionais. Esse é o tamanho do conteúdo, geralmente é o tamanho do meu corpo aqui, né? E aqui está o conteúdo, por exemplo, se a pessoa digitou alguma coisa, põe aqui nome da pessoa e assim por diante, que vai ser o post que ele vai usar lá para gerar. Então, essa requisição, na verdade, é um texto, só que esse texto tem uma estrutura e a estrutura é definido dessa forma. Tá? Da mesma forma, existe a resposta HTTP. A resposta, ela tem uma linha de status, é bem parecida, tem um cabeçalho e tem uma mensagem, o corpo da mensagem. Então, na resposta, a linha de status, primeiro ele mostra a versão, dá um espaço, aí ele existe um status, esse aqui, o status é um código, é um número, então dependendo da resposta, por exemplo, tem a resposta 200 depois, que deu ok, vai aparecer o número 200, ou 400, ou vai vir um número aqui. Espaço, depois vem uma frase que ela descreve esse status, geralmente em inglês, se a resposta foi ok, e pula uma linha. Vai retornar um monte de campo valor, isso aqui também é opcional, pula uma linha em branco e depois vem o corpo da mensagem. Então, se eu estou solicitando, por exemplo, uma página, provavelmente a página vai vir na sequência aqui, tá certo? O arquivo HTML dessa página. Então, a resposta é bem parecida com a requisição. Ela tem basicamente a mesma estrutura. Basicamente, o que muda é a linha de status em relação à linha de requisição. Mas, no geral, as duas têm a mesma característica, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma resposta se eu solicitei uma página, ele vai vir aqui, ó, método, desculpa, aqui está errado, tem que corrigir. Aqui na verdade a versão, né? Deixa eu corrigir aqui um pouquinho e a gente já volta.